Tiago, tem uma questão que vem sendo muito falada, muito repercutida no campo cristão, que é a aproximação de políticos evangélicos, não necessariamente políticos pastores e nem teólogos, mas políticos definidos, autodeclarados como evangélicos, como lideranças de um campo de direita e de extrema-direita. Talvez hoje o nome que surge com mais perigo é o de Nicolas Ferreira. Ele não tem ainda a idade para ser presidente da República, por exemplo, mas já se constitui com uma força muito grande. E junto destes nós temos pastores, cada vez mais políticos e menos pastores, como, por exemplo, Silas Malafaia, que fala praticamente só de política, ataca o STF, faz todos esses absurdos. Só que, por outro lado, quando eu converso com pastores progressistas, são pastores que não dialogam com Malafaia, por razões óbvias, e não dialogam com esses políticos também. Porém, eu não vejo esses pastores progressistas dialogarem ou se aproximarem do governo. Não está faltando aí o diálogo não seria mais fácil se desse pelas lideranças teológicas evangélicas e pastores progressistas com as forças democráticas, com o governo, para criar um vínculo com o povo evangélico, ou eu estou falando besteira? Na verdade, o que acontece, professor, é que eu percebo que existe uma via de uma mão única. Os pastores progressistas, teólogos progressistas, fazem movimentos em direção de defesa, né, do atual governo, mas não existe do lado de lá um interesse nessa aproximação. Né? A gente pode ver, inclusive, ali na época do Bolsonaro, nós reunimos pastores e lideranças cristãs progressistas do Brasil todo e nós chegamos a protocolar um pedido de impeachment, né, do Bolsonaro. Um pedido de impeachment feito por cristãs e cristãos do Brasil inteiro. Foi uma articulação que foi feita ali, esses cristãos, em diversos momentos, tentam uma aproximação com o governo Lula, mas eu percebo que não há do outro lado interesse, há pouco interesse nesse diálogo com o público evangélico. O Lula até chegou a trazer para dentro do governo dele algumas figuras para tentar fazer esse diálogo, mas são figuras que não são conhecidas entre os cristãos progressistas. Em vez de chamar, talvez, esses teólogos e essas teólogas que já articulam, que já são conhecidas, para perto, para dentro do seu governo, não existe esse interesse nem esse movimento. Não precisaria ir muito longe. Hoje nós temos no Congresso o pastor Henrique Vieira, que está ali, faz parte da base do governo, mas eu percebo que ele também não é consultado pelo governo para articular um diálogo com a comunidade cristã, de um modo geral. O pastor Henrique, ele está fazendo esse trabalho, mas ele está fazendo um trabalho sozinho, né, isolado. Eu percebo... Eu sou filiado ao PSOL, tá? Sou militante, sou ativista social, filiado ao PSOL, e dentro do meu partido existe muita resistência com esse diálogo. E não só dentro do PSOL, mas eu percebo que no campo da esquerda existe uma ideia, talvez até infantil, de Estado laico, uma ideia de que o Estado não tem que dialogar com religiões, né? Que na verdade não é um Estado laico, é um Estado ateu, né? Existe talvez uma má compreensão do que seria um Estado laico, né? Eu acho que boa parte do campo da esquerda entende o Estado laico como um Estado ateu, um Estado onde religião não deveria ser discutida. E eu acho que essa ideia de que talvez uma noção de que sempre existiu aí um dito popular, né, de que futebol, política e religião não se discute,
E talvez justamente por não se discutir essas questões que nós chegamos até aqui, né? Numa ascensão de uma extrema-direita que capturou todos esses campos, né? Que ficaram sem discussão, talvez, por muito tempo. A gente tem algumas situações assim, Thiago. Por exemplo, em 2022, teve um grande encontro aqui no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi em São Gonçalo, posso estar enganado, mas um grande encontro dos evangélicos com Lula. 2022. 2022. Nesse grande encontro, o meu querido amigo, e que vem aqui com muita frequência, o pastor Sérgio Duzilek, disse que a igreja tinha que pedir desculpas ao Lula. Depois que o Sérgio disse isso, ele foi defenestrado publicamente, saiu da liderança da congregação batista, teve que refazer as redes sociais dele, foi atacado internamente na Batista. Hoje ele está lá na igreja dele, na Igreja Batista na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, mas teve aquilo ali. O Ricardo Gondim saiu em defesa dele, o outro grande amigo que eu tenho, saiu em defesa. O Caio Fábio, outro amigo que eu tenho, saiu em defesa também dele. Criaram um grupo de aproximação, inclusive, para o governo depois daquilo. Aí teve, logo no início, na transição de governo, teve alguma aproximação, sobretudo do Gondim e do Sérgio Duzilek com o governo. O Sérgio Duzilek, inclusive, foi um dos que propôs essa cartilha que foi escrita e um dos que participou da construção da cartilha do PT para aproximação com o povo evangélico. Só que eu vou falar aqui porque eles me autorizaram, tá, Thiago? Eu não estou revelando nada, tá? Tanto o Sérgio Duzilek quanto o Ricardo Gondim, sobretudo o Ricardo Gondim, tá? Disse para mim: Viaro, nunca mais fui procurado. E estive junto durante toda a campanha, briguei, batalhei, militei, me prejudiquei, perdi meus fiéis, muitos dizimistas, me expus, nunca mais fui procurado. Então, aí complica, porque aí quando eu chamo aqui parlamentares, não teólogos, não evangélicos, quando eu chamo parlamentares para conversar, ou como agora eu cobri faz um mês, nem isso, eu cobri os 45 anos do PT como repórter do DCM aqui no Rio de Janeiro, quando eu vou conversar em loco, eu vejo que o nosso campo tem muita dificuldade de falar com os evangélicos. A gente fala que a dificuldade é de diálogo, mas muitos do nosso campo não querem falar com os evangélicos e acham, e aqui eu faço a pergunta para ti, acham que tudo se resolve com economia, é baixar o preço da cesta básica que eles vão votar na gente, e eu tenho já vários depoimentos de teólogos que isso não existe. Não é só questão econômica. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu tenho ouvido na grande mídia também, professor, que a estratégia do Lula para conversar com os evangélicos é diminuir o preço dos alimentos. Essa não é uma estratégia para dialogar com os evangélicos, porque o raciocínio do governo Lula é o seguinte, que boa parte dos evangélicos são pessoas periféricas. Não é um raciocínio de todo errado. Tá? A boa parte da população evangélica é de fato. Inclusive, talvez se a gente fosse desenhar um perfil do evangélico, seria uma mulher preta periférica. Né? Talvez esse seja o grande perfil do público evangélico. Mas não é diminuindo o preço dos alimentos, porque eu vou te dizer das experiências que nós temos. Eu conheço pessoas evangélicas, petistas, e que votaram no Bolsonaro em 2018. E votaram por quê? Porque ele se apresentava como sendo o candidato de Deus. Claro. O candidato que defendia os princípios e os valores cristãos. E quando chegou lá na hora de apertar os números na urna, aquilo pesou na consciência. Eu vou estar votando contra Deus? Né? Mas isso, Thiago, isso é uma coisa que o nosso campo não consegue entender. Não consegue aceitar. Não consegue aceitar. Como assim? Não é uma questão de poder aquisitivo. Como assim? Porque não quer entender o que é a fé sequer.
Sequer não quer entender o que é fé.